Jonatas, queria saudar a todos os irmãos com um abraço fraterno bem forte. É muito bom poder ver os vossos rostos, ainda que seja assim num quadradinho muito pequenino, mas o nosso coração se aquece por podermos louvar ao Senhor juntos, apesar da distância, e graças a Deus que, apesar das dificuldades que enfrentamos, podemos ainda dispor destas oportunidades. Já faz muito tempo que não visitava os irmãos aí no Silveiro e ainda não foi desta, foi quase, mas o Senhor proverá certamente outras oportunidades para podermos estar mesmo face a face. Aquilo que é o mais importante de tudo é que nos reunimos para contemplar as Escrituras e meditarmos nelas para alcançarmos corações sábios e cheios do temor de Deus. E este percurso que tem estado a fazer nas 7 palavras da cruz é um percurso que, a mim pelo menos, de cada vez que o faço, e já o tenho repetido várias vezes, me enche de um sentimento de grande, por um lado, de grande humilhação perante o Senhor ao perceber o quanto Ele me ama, apesar de reconhecer simultaneamente quão ofensivo é o meu pecado perante Deus, a ponto de o ter levado a agir desta maneira. E, ao mesmo tempo, perceber que tudo quanto Deus fez naquele dia lá no Gólgota estava escrito muito tempo antes. E, portanto, não foi por acaso, como já ouvimos, não foi um acidente, não foi um erro de percurso, não foi um plano B, mas antes a redenção que Deus preparou e planeou desde os tempos eternos. E isso é maravilhoso, sabermos que o Senhor não é surpreendido, nem os nossos fracassos podem atrapalhar o seu propósito. Hoje vamos meditar na quinta declaração de Jesus na cruz e depois de ontem termos escutado o Dani na terceira e na quarta, e a quarta é aquela declaração que fica sempre presente nas nossas mentes: Deus meu, por que me desamparaste? É aquela que faz a transição de um tempo para o outro. Jesus brada: tenho sede. E depois de todas as coisas que Jesus já tinha dito na cruz, esta declaração parece ser estranha e fora do contexto, mas vamos perceber com a graça do Senhor que não é bem assim. Convidava-vos a acompanharem na leitura em João, capítulo 19, iniciando no versículo 28, e diz a Escritura: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Depois de quê? Até chegarmos a este momento, muitas coisas tinham já acontecido. Jesus tinha passado uma semana em recolhimento com os seus discípulos mais próximos, preparando-os para aquilo que haveria de vir a seguir. Jesus tinha comido a Páscoa com eles, tinha revelado o traidor, tinha instituído a ceia, tinha sido traído, mas não antes, aliás, de ter estado durante longas horas em oração diante do Pai, uma oração difícil, angustiosa, antevendo aquilo que estava para vir. Lemos na Escritura que até as lágrimas e o suor do Senhor se transformavam em gotas de sangue. Foi traído,
Foi julgado primeiro no Sinédrio, depois por Pilatos, depois por Herodes, depois novamente por Pilatos. Foi insultado, foi torturado, chicoteado, colocaram na coroa de espinhos, foi obrigado a carregar a cruz até ao Gólgota, foi cravado na cruz, levantado entre os céus e a terra. E no meio de tudo isto, teve tempo para curar a orelha do servo do sacerdote, teve tempo para lançar um olhar a Pedro, que tocou o seu coração e o conduziu ao arrependimento, teve tempo para educar Pilatos acerca de quem estava no controle de todas as coisas, teve tempo para perdoar aqueles que o crucificavam, teve tempo para dar perdão a um dos salteadores que estava crucificado com ele, teve tempo para cuidar da sua mãe, entregando-a ao cuidado do seu discípulo amado. E teve tempo para se entregar livremente e voluntariamente à vontade do Pai, suportando em si mesmo os pecados do mundo, quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ao longo de todas estas horas, que foram longas, Jesus esteve sempre focado nas necessidades dos outros, daqueles que caminhavam com ele, daqueles que estavam entenebrecidos nos seus entendimentos, daqueles que precisavam de ser conduzidos a Deus. Jesus esteve focado na vontade do Pai. E agora lemos no versículo 28 que depois de todas estas coisas, quando Jesus percebeu que tudo estava consumado, tudo estava feito, e continua, para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, num caniço de sopo lhe chegaram à boca. E quando depois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tenho sede. Esta declaração de Jesus faz-nos entender várias coisas que são muito importantes e que não podemos perder de vista. Primeiro, é uma evidência da sua humanidade. Uma evidência de que Jesus não era apenas uma visão de Deus, uma aparição de Deus. Ele era homem, perfeitamente homem como nós somos. E ele era o Verbo feito carne. Ele era homem como nós. E sendo homem como nós, ele nasceu, ele cresceu, ele trabalhou, ele comia, ele bebia, ele dormia, ele comovia-se com o sofrimento dos outros, ele chorava, ele ficava cansado, ele angustiava-se e ele também tinha sede. Esta declaração de Jesus faz-nos perceber que aquele que estava ali, pendurado entre os céus e a terra, não era um super-homem. Que os sofrimentos a que ele foi sujeito não foram mais fáceis para ele, porque ele era o Filho de Deus. Ele sentiu os pregos rasgando a sua carne da mesma maneira que nós sentiríamos. E sentiu o chicote a rasgar as suas costas da maneira que nós sentiríamos, ou os espinhos a cravarem o seu crânio. Ele sentiu o desfalecer das forças. Ele sentia a sede, como lemos no Salmo 69, e podíamos ler no Salmo 22, por exemplo, outro salmo messiânico que descreve os sofrimentos do Senhor. A língua se me pega ao céu da boca. Essa falência do corpo de Jesus recorda-nos a sua humanidade, é uma prova da sua humanidade. Mas é uma evidência também dos seus sofrimentos.
de que toda aquela prova pela qual ele estava a passar não era um faz de conta, não era um faz de conta que estava a ser encenado diante de nós. Os sofrimentos eram reais, a dor era real. E aqui não me refiro apenas à dor física, que deveria ser absolutamente avassaladora, mas refiro-me também à dor interior, não é? À dor de dentro, à dor que o levou a clamar: Deus meu, por que me desamparaste? À dor, como lemos no Salmo 69, e lemos há pouco, mas eu vou abrir novamente só para não falhar a citação. No versículo 3, quando ele diz: eu estou cansado de clamar e secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. É uma dor da alma. E este sofrimento, juntamente com o sofrimento físico de Jesus, o desejo pela comunhão com Deus, levou-o a dizer: eu tenho sede. Sede para suavizar o corpo, mas sede de Deus também. Lembramos-nos da humanidade, lembramos-nos dos sofrimentos, mas lembramos-nos de outra coisa que no Senhor Jesus não foi anulada, nem esquecida, nem tratada como menos importante durante toda aquela prova que ele teve que suportar. Lembramos-nos da sua reverência pelas Escrituras. É curiosa a maneira como João coloca esta descrição. Ele diz: vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. Até este momento, Jesus já tinha cumprido, como o Jonatas ainda lembrou há pouco, inúmeras profecias, desde o dia em que ele nasceu, desde o dia em que foi concebido no ventre da sua mãe. Nasceu na terra onde estava profetizado que nasceria, foi em fuga para o Egito como estava profetizado que seria, cresceu, tornou-se um servo do Senhor, fez o bem, anunciou a liberdade, trouxe compaixão, foi julgado, repartiram as vestes, foi crucificado. E sabem, todas estas profecias que estavam feitas acerca do Messias, elas foram cumpridas integralmente pelo Senhor Jesus, não porque ele tivesse conhecimento das Escrituras e, portanto, ele estava a tentar encaixar-se naquele plano e, portanto, colocar-se nos sapatos daquele que era o Messias profetizado, mas porque ele estava lá quando todos esses planos foram feitos. Quando Deus, o Deus Trino, desde a eternidade eterna, planeou todo este plano de redenção. Todas essas profecias foram feitas e Jesus sabia delas e elas cumpriram-se exatamente conforme estavam descritas. E também estava descrito, como lemos no Salmo 69, que lhe haveriam de dar a beber vinagre na sua sede. E podia estar já tudo feito, tudo consumado, mas para que se cumprisse toda a Escritura, tudo aquilo que estava previamente profetizado, Jesus abre a boca e diz: eu tenho sede. É certo que Jesus tinha mesmo sede. Essa angústia era real. Ele não disse isto só para cumprir a Escritura. Mas esta anotação de João, e lembremos-nos, inspirada pelo Espírito, recorda-nos que nem mesmo em meio àquele sofrimento devastador a que Jesus estava sujeito, ele se esqueceu das Escrituras e de reverenciar as Escrituras. Mas quando nós meditamos nestas coisas, nós precisamos recordar-nos que
Os nossos próprios sofrimentos, aqueles a que o Senhor nos conduz, segundo o seu propósito, eles não são para comparar com este sofrimento que Jesus sentia nestas horas. Mas o facto de Jesus ter passado por esta prova, a mais terrível de todas, da maneira como o fez, o facto de Jesus ter demonstrado que era homem como nós, semelhante a nós, o facto de ele, no seu sofrimento, ainda desejar a comunhão com Deus, o facto de ele se apegar às Escrituras como algo que não poderia ser negligenciado, mas antes reverenciado, é um ensino para nós. Porque então nós entendemos que aquilo que Deus está a pedir de nós é aquilo que Jesus nos deu o exemplo para fazermos. Como lemos em Hebreus no capítulo 2, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus compreende a nossa dor. Ele compreende o nosso sofrimento. Ele compreende a angústia. Ele compreende quando nos sentimos esmagados pelo peso das circunstâncias. Mas ele ensina-nos que há um caminho superior, um caminho melhor para nós lidarmos com todas estas coisas. Esse é o caminho de desejarmos a Deus, de buscarmos a Deus e de nos apegarmos às Escrituras. Não deixa de ser caricato, estranho, revelador, que a expressão de sofrimento de Jesus na cruz tenha sido esta: eu tenho sede. Lembramos-nos de quando ele teve aquele encontro com a mulher samaritana junto ao poço. Trocaram palavras. Ele pediu água àquela mulher e depois ofereceu-lhe água, a água viva, não a água que se tira do poço, uma água melhor. E àquela mulher ele disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. No capítulo 7, Jesus declara: quem tem sede, venha a mim e beba. Não deixa então de ser curioso que, para expressar este sofrimento, Jesus tenha escolhido estas palavras: eu tenho sede. Será que, afinal, tudo aquilo que Jesus tinha prometido antes, enquanto percorria as cidades e as aldeias, era mentira? Era um logro? Será que Jesus prometeu mais do que aquilo que podia dar? Certamente não. Neste momento, Jesus submetia-se à vontade do Pai. Neste momento, Jesus fazia o caminho que era necessário fazer, o caminho que eu deveria ter feito, o caminho que cada um de nós deveria ter feito, assumindo a nossa culpa diante de Deus e recebendo o castigo correspondente. Se nós fizéssemos esse caminho, nenhum de nós prevaleceria diante de Deus. Todos seríamos consumidos, todos seríamos destruídos. Mas Jesus submete-se à vontade do Pai e nos substitui no castigo, para agora poder compadecer-se de nós. E essa compaixão garante que Ele pode cumprir todas as promessas que fez. Chegamos ao último livro das Escrituras, o livro do Apocalipse, e lemos, por exemplo, no capítulo 7, o seguinte:
E versículo 16, falando daqueles que tinham lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e agora estavam diante de Deus. Jamais terão fome e nunca mais terão sede. E no último capítulo, o capítulo 22, nós lemos o seguinte, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Senhor sentiu sede, sim. O Senhor experimentou todo aquele sofrimento na cruz, sim. Mas Ele o fez para que nenhum de nós tenha que suportar esse sofrimento. Ele o fez para que agora possamos receber de graça a água da vida. Aquela que Ele prometeu à mulher samaritana, aquela que Ele prometeu em João 7, aquela que Ele disse que daria livremente a todo aquele que viesse a Ele e cresce. Essa água, como Ele explicou à mulher, que faria uma fonte que jorra para a vida eterna. Uma água que nunca mais dará sede. Jesus olha para a sua obra consumada. Ele relembra-nos que o seu sofrimento foi real. Ele relembra-nos que a capacidade para suportar todas aquelas coisas era o desejo de comunhão com Deus e o apego à palavra. Ele coloca-se ao nosso lado, capaz de se compadecer do nosso sofrimento, da nossa angústia, porque Ele também foi igualmente tentado e provado. E isso faz dele um Salvador maravilhoso, amoroso e preparado para nos socorrer. Quando Jesus diz tenho sede, lemos que lhe chegaram uma esponja embebida em vinagre até à boca. Quando Marcos, por exemplo, descreve esta cena, ele não fala desta declaração de Jesus. Ele diz, quando Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Começaram a zombar, dizer, vamos ver se o Elias vem salvá-lo, e alguém levantou a esponja e a chegou à boca. Aqui João nos explica com um pouquinho mais de detalhe aquilo que aconteceu. E neste pormenor eu gostava de salientar duas coisas. A primeira é que lhe levaram a esponja num caniço de isopo. O isopo, a mesma planta que foi usada pelos hebreus para aspergir as portas, as ombreiras das suas casas na Páscoa, embebida em sangue, na primeira Páscoa, para escaparem ao julgamento do anjo do Senhor. Ali estava Cristo, a nossa Páscoa. E a outra coisa, que aquilo que deram a beber a Jesus foi vinagre. Já no início da crucificação queriam dar-lhe de beber um vinho misturado com especiarias para entorpecer os sentidos. Faziam isso aos crucificados. Jesus recusou beber nessa altura. Ele queria ter os seus sentidos aguçados para poder cumprir integralmente a vontade do Pai. Mas quando ele finalmente expressa a sua necessidade de beber algo, aquilo que lhe deram foi vinagre, um vinho azedo. Podemos imaginar o efeito que esse vinho azedo, embebido numa esponja, empurrado contra a sua boca, provocou no seu corpo. Um corpo que estava totalmente lacerado, a sua face estava rompida pelos golpes que lhe foram desferidos.
o seu tronco, e aquele vinagre escorrendo ardia, queimava. Como esta é uma figura tão triste, da maneira como tantas vezes o homem responde à dádiva bondosa da parte de Deus. O Senhor oferece vida e o homem responde com ódio e com rebelião. O Senhor é bondoso, mas nós respondemos com amargura. Que o Senhor tenha misericórdia, porque, como lemos lá em Apocalipse, quem tiver sede, venha e beba. Esse é o convite aberto e gracioso de Deus. Jesus precisava beber alguma coisa. Ele precisava beber porque, como descreve o Salmo 22, a sua língua já se pegava ao paladar. Era difícil falar, mas ainda havia coisas a serem ditas. Está consumado. Foram as palavras que saíram da boca de Jesus, depois de umedecer a boca com o vinagre. Está consumado. Para que não houvesse dúvidas para ninguém de que a obra que havia para ser feita estava feita. Cada um de nós é colocado diante da cruz, ouvindo estes acontecimentos, e cada um de nós é convocado a agir. A noiva diz: vem. A noiva ama o seu Senhor. A noiva entende a dimensão do amor com que foi amada, a dimensão da graça que recebeu, a dimensão da misericórdia. A noiva ama o seu noivo e diz: vem, queremos estar com o Senhor. Aquele que ouve é convidado a dizer também: vem. Muitos daqueles que estavam lá naquele dia, quando o suplício do Senhor terminou e ele finalmente expirou, bateram nos seus peitos e saíram cabisbaixos e lamentavam, reconhecendo ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Outros continuaram a endurecer os seus corações. Aquele que ouve, diga vem, esse é o convite. Aquele que ouve a palavra deste Evangelho, venha, disponha-se, humilhe-se, deixe-se ser vencido pelo amor, pela graça de Deus. Olhe para Jesus e veja nele um Salvador capaz, porque é um Salvador que entende do sofrimento, é um Salvador que fez tudo o que havia para fazer em nosso benefício. É um Salvador que se compadece e ainda convida, vem. Que não sejamos como aqueles que oferecem vinagre e que retribuem ao amor com ódio. Não, se tens sede, sede cá dentro, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, que está inquieto, que precisa de respostas, se tens sede, vem e recebe de graça a água da vida. Porque naquele dia e naquela cruz, Jesus teve sede para que tu possas ser totalmente satisfeito. Que o Senhor nos abençoe.